Gente, então eu vou começar a aula dando uma continuação do que faltou na aula de ontem, que é a etapa de verificar contratos. Verificar contratos é uma etapa muito importante para quem vai, ser um desenvolvedor em blockchain. Por quê, né? Por que a gente verifica contrato? Porque dos grandes pilares de blockchain é ser aberto, é ser open source, é eu conseguir verificar o que está acontecendo lá na blockchain. Só que, quando você pega um contrato que a gente deploya e ele não é verificado, então, por exemplo, eu acabei de deployar um contrato aqui, lá na Goerli, se eu vou ver o que aconteceu com esse contrato, então deixa eu olhar aqui no Etherscan. Vou pegar um contrato, por exemplo, que a gente deployou ontem. O contrato ele está lá na blockchain, mas ele está isso daqui. E aí não adianta nada eu falar que o contrato é aberto, ele é público, se é um monte de número. Eu não sou o Neo do Matrix, que eu consigo ver aí os negócios. Então eu preciso, de alguma forma, de mostrar para as pessoas, o que está lá na blockchain, esse monte de dado, esse monte de número, é esse código aqui. E essa etapa que você faz esse casamento entre o código de máquina, que é o que está na blockchain, e o código escrito, a gente chama de verificação. Quem faz isso? O Etherscan hoje, o Block Explorer, né, o Etherscan é o nome da marca, mas a ferramenta chama explorador de blocos, né, ela dá essa capacidade. Ela tem um armazenamento próprio lá, que se você faz o upload do seu código de máquina, mais o seu código escrito mesmo, Solidity, ela compila lá e ela fala, olha, está batendo. O código de máquina que você me apresenta é o mesmo que eu calculei aqui do meu lado. E aí ela verifica isso para você, no Etherscan aparece, quando você está num contrato verificado, então vamos entrar no Etherscan e ver o que é um contrato verificado. Então, se, por exemplo, eu procuro aqui o RC20 do USDC, da stablecoin de dólar. Quando o contrato é verificado, o Etherscan cria para você essa aba Contract aqui. E aí você consegue aqui ler o contrato direto no Etherscan e ele aparece esses verdinhos aqui, né? Te falando assim, esse contrato realmente ele condiz com o que você está falando. Tem até às vezes ele até mostra aqui o código mesmo, né? O código escrito que a gente vai fazer. Então, esses meus primeiros 10 minutos da aula, eu vou falar de uma forma acelerada, mas eu vou estar aqui o dia todo. Então, quem tiver dúvida nessa etapa, que é para a gente acelerar e não perder tempo, eu passo, aí eu vou ajudando ao longo do dia. Mas agora eu vou fazer bem rápido, só para ficar gravado, para quem conseguir pegar vai ajudando o pessoal que não conseguiu. Vão ser 5 passos para a gente conseguir verificar o contrato. Eu vou usar o mesmo Padlet de ontem, o 3. Eu já coloquei no Padlet de ontem do 3 as etapas, são 3 etapas para verificar o contrato. A gente vai verificar o mesmo contrato que a gente criou ontem. Então, lembra que ontem a gente aprendeu a compilar, a deployar, a rodar uma blockchain local. Eu vou pegar daquele contrato mesmo e vou verificar ele. Então, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, a gente vai criar uma conta no Etherscan. Então, a gente vai lá no Etherscan, vai dar um sign up, criar uma conta com e-mail e senha. E depois que você logou no Etherscan, no menu lateral esquerdo, a gente vai criar uma API key do Etherscan. Então, como que vai ser isso? Aqui no Etherscan, sign in, sign up, né, no caso de quem ainda não tem senha. Deixa eu até pegar uma aqui, senão eu vou mostrar a minha API de verdade. Aqui, deixa eu ir no... Então, Etherscan, menu lateral direito, em superior, você cria uma conta. Depois que você criar sua conta, você entra aqui no menu direito e vai em API Keys.
Ou se você cair nessa tela aqui, a tela de configuração de settings, é no menu esquerdo API Keys. E aí eu vou dar um add para eu criar uma nova API Key, eu dou um nome aqui, no caso eu dei ifreal. E eu vou criar uma API Key. Então essa é a primeira parte. Entra no Etherscan, cria uma conta, cria uma API Key, copia essa API Key. Que nem a gente falou ontem. Chaves de acesso que você não quer que fique público, vai aonde? Qual que é o arquivo? .env. Eu vou lá naquele meu arquivo .env, que já tinha a minha mnemônica e meu project ID do Infura. Agora a gente vai criar um terceiro elemento aqui, que é o Etherscan Key. Então, essa é a primeira parte do processo. Passo 2. Então, adicionar a API Key no .env. Fizemos. Passo 3. Instalar o plugin do Hard Hat que me facilita a verificação. Como que eu faço isso? Eu copiei lá no Padlet, é um comando. Você vai dar um npm install da biblioteca. Eu já estou perdido aqui nos... Perdi o Padlet aqui. Você vai dar esse comando aqui que está no Padlet, npm install, save dev, Hard Hat, Etherscan. É o plugin para verificação de contrato do Etherscan. Beleza. Depois que eu instalei o plugin, então vou lá no terminal, npm install, save dev e o nome do pacote. Instalei, aí eu vou no arquivo de configuração do Hard Hat, lá o Hard Hat config, e vou adicionar o plugin que eu acabei de criar. Deixa eu fechar tudo isso de aba aqui que está me atrapalhando. Então eu vou no Hard Hat config. E lembra que ontem a gente tinha duas chaves dentro do objeto, né? Networks e Solidity. Eu vou acrescentar uma terceira, chamada Etherscan. O formato está lá no Padlet, para vocês copiarem e colarem. Então é Etherscan, API Key e aí cada rede. Então se eu quero verificar o contrato na Goerli, eu crio uma chave aqui chamada Goerli. Se eu quero uma na Kovan, eu crio uma chave Kovan, Polygon e por aí vai. Na documentação do Hard Hat, ele te fala qual que tem que ser o nome dessa chave. Aqui tem que ser o nome da rede no formato que ele quer. Então, por exemplo, se você quer uma rede lá, Optimism, lá, uma Layer 2, tem um nome específico para ela de chave que vocês dão uma olhada na documentação do Hard Hat. Mas isso daqui é o formato de objeto padrão que vocês vão copiar e colar. Beleza. Então, instalei o plugin, passo 3. Passo 4, alterar o Hard Hat config. Acrescentar essa chave. São duas coisas que vocês vão ter que fazer. Acrescentar essa chave no Hard Hat config e acrescentar essa linha que ele dá um require, ele importa o módulo, o plugin do Hard Hat Etherscan. Então, passo 4 é adicionar essa linha e adicionar essa chave valor aqui no objeto de configuração do Hard Hat. E o último passo é rodar o comando de verificação. Esse aqui, eu vou dar um exemplo aqui agora. Então, revisando lá. Ontem, a gente deployou um contrato no Goerli usando o nosso Hard Hat Run script. Opa. Então lembra, a gente ontem aprendeu esse comando, Hard Hat Run, a gente tem um script de deploy que a gente está pegando o padrão que ele deu do Hard Hat, e aqui eu coloco em qual rede que eu quero deployar. A minha flag network Goerli. Rodei o comando, vou deployar o contrato na Goerli.
ele vai dar um print aqui de qual que é o endereço, né, que foi deployado. E aí eu vou pegar esse endereço, também está no Padlet, qual que é o comando. Opa, já deployou aqui. Ó, deployou, está nesse endereço. Eu vou rodar o comando de verificação. Que é a parte 3 aqui no Padlet. O comando de verificação é o npx hardhat verify. Você tem que passar a flag de qual que é a rede em que você quer verificar. Você tem que passar qual que é o endereço que você está verificando. E esse aqui é a parte mais um pouquinho complicada. Lembra que a Sol falou ontem da função construtora? É uma função especial no Solidity, que ela só é chamada uma vez no momento da publicação, do deploy. No nosso caso, a função construtora, ela recebe um parâmetro nesse exemplo que a gente está fazendo. Na hora de verificar o contrato, você precisa de duas coisas. Do código de máquina do contrato a ser executado e do código de máquina do parâmetro do construtor. Então, por isso, o último parâmetro aqui do nosso script de verificação é qual que é o argumento do construtor que esse contrato tem. Se ele não tem construtor, não tem função construtora, ou se a função construtora dele é vazia, você não precisa passar esse parâmetro. Então, no nosso caso aqui, vamos copiar e rodar esse comando. Então, a network que eu estou é Goerli, npx hardhat verify, flag da network Goerli. Esse aqui é o endereço do contrato que eu acabei de deployar. E vamos dar uma olhada com qual argumento no construtor que eu deployei esse contrato. Se a gente for lá no nosso script de deploy, que a gente fez ontem, eu deployei aqui, ó, com a string hello hardhat. Então esse aqui é meu parâmetro do construtor de deploy. Então é ele que eu vou passar aqui no argumento. E eu vou rodar esse comando. Se eu fiz os outros passos anteriores corretamente, que são o de adicionar no hardhat config e adicionar no .env a minha chave, ele já vai começar a rodar, ele já vai começar a te falar aqui, ó, código submetido para verificação corretamente, esperando o resultado da verificação. O hardhat, por debaixo dos panos, ele já está facilitando algumas coisas para a gente. Quem quiser ir para um passo um pouquinho mais avançado e entender como as coisas realmente funcionam, vocês podem tentar, de forma manual, tentar verificar o contrato no Etherscan. Ele deu um erro falando que já foi verificado, porque eu fiz isso daqui mais cedo. E aí ele bateu, ele viu que tem o mesmo bytecode já no Etherscan em um outro endereço. Então ele nem precisa verificar de novo. Ele já tem essa inteligência de, opa, já tem um bytecode, já tem o código, já está verificado. Para vocês que forem rodar isso de primeira ou com outro contrato, o que vai vir de mensagem aqui, em vez de falar que já está verificado, que nem está vindo essa mensagem, ele vai falar, foi verificado corretamente, o argumento do construtor está errado, ele vai tentar te dar uma dica do que está acontecendo. Voltando ao que eu estava falando, quem quiser aprender um pouco mais avançado na unha, o que está acontecendo por debaixo dos panos, tentem verificar o contrato uma vez na vida, manualmente, no Etherscan. Lá, você vai ter que copiar o código de máquina, colocar lá. Você vai ter que copiar o código de máquina separado dos argumentos do construtor, colocar lá. Falar qual que é o compilador que você está usando, falar se você está usando otimização de compilador. Para quê? Para falar para o Etherscan exatamente como que você está gerando esse código de máquina, que senão vai dar diferença. Se eu usar um compilador diferente, vai dar diferença. O hardhat, como já está configurado, ele já sabe qual que é o compilador que você está usando, ele já faz essa transformação do string para o código de máquina, ele facilita algumas coisas. Então ele está falando para mim que já está verificado, né? Vamos ver lá no Etherscan o que é a cara de um código verificado. Eu joguei aqui na barra de busca o código, o address do contrato que eu já estava tentando verificar, né?
Toma cuidado que eu estou no Etherscan da Goerli, não é o Etherscan normal. Se eu tentar olhar isso na mainnet, é outro endereço, talvez nem tenha contrato nesse endereço. Ele já apareceu verdinho aqui para mim. E ele já está falando aqui, ó, similar match source code. Por que ele está falando similar? Por que ele não está falando que foi verificado? Porque lembra aqui que acabou de dar um erro? Que ele falou, ó, contrato já verificado? Porque ele já viu que tem algum outro contrato que tem o código de máquina igual e que já foi verificado. Então ele tem até um ponto de interrogação falando, esse contrato já foi verificado por alguém com o mesmo código de máquina. Ele te fala, então, ó, qual que foi a versão do compilador que ele usou. E essa aqui que é a mágica. Agora sim, agora eu posso garantir, ó, que o contrato que a gente tem no nosso local é o mesmo contrato que está lá na blockchain. Agora eu posso confiar, não é só uma questão de uma aplicação falou que nem ontem o Gui ele desenvolveu o inventário, né? Aí ele coloca lá no ar e fala, ó, esse inventário funciona dessa forma, mas como que eu provo? Como que eu sei? Como que eu tenho certeza? De novo, eu não consigo ler código de máquina. Curiosidade, tem gente que faz forçamento de compilação reversa. Eu só tenho um bytecode lá e eu não está verificado. O que você pode fazer? Pega o bytecode, usa um compilador e vai testando. Com a versão 08, 07, até ver se você consegue fazer a engenharia reversa para... Mas isso aí é avançado, né? No básico, aqui eu já consigo me garantir, tá bom? Então aqui eu tenho uma confiança, eu consigo ler. Dica, geralmente é isso que deve ser feito, gente. Eu não deveria confiar no GitHub do projeto que está falando que o código faz tal coisa. Porque ele pode ser que, já aconteceu várias vezes, que o código que está no GitHub do projeto é diferente do código que está verificado aqui. Eu quero saber quanto realmente de taxa o compound cobra. Vai no contrato verificado e lê o contrato verificado, e não o GitHub. Porque aqui você tem certeza que é isso que está deployado lá na blockchain. Bem, então é isso. Acho que deu aqui até os 10 minutos que eu queria falar de verificação. Esses 4 passos está lá, está no Padlet, está na apresentação, agora está gravado. Quem não conseguir fazer, me avisa, eu vou estar aqui o resto do dia. Essa é a primeira parte. Eu já começo na Pauleta, tá bom. Beleza, aí agora voltamos para a programação normal, respira. Hoje o Bootcamp no dia 2 ele começa com DeFi. A partir de DeFi, essa aula aqui, ela vai ser dividida em 2 rapidamente. Eu vou falar uma introdução teórica e de mercado, mais uma visão de mercado. A Sol, com a didática fantástica, maravilhosa dela, ela vai construir aí do zero uma exchange descentralizada. Não vai ser? Não vai ser do zero? Não, não me assusta, homem do céu. Então... Eu vou fazer uma interação com uma exchange descentralizada. Então, nós vamos criar os nossos smart contracts para criar um pool de liquidez na Uniswap, para fazer trade na Uniswap. Ainda não é do zero? Ufa, não me assusta. Tá bom. Então, depois a gente pode fazer do zero, mas começar com a interação. Beleza, gente. Então, o que é DeFi, né? Que acho que essa é a área, como vocês sabem, a minha empresa, a nossa empresa, ela está especializada nessa área. Porque cripto, blockchain, ela já está quebrada, né? Em gaming, em NFT, em DeFi, já é muita informação. DeFi é esse nome para estar todo mundo na mesma página, porque vamos lá, segunda e terça a gente vai ter um evento que vai ter palestrante internacional que vai trazer o edge, a ponta da tecnologia do que está acontecendo. Mas a gente precisa nivelar, precisa estar todo mundo preparado para chegar lá com o mínimo de informação e o cara fala assim, eu estou criando um derivativo novo, mas eu não sei ainda nem o que é um empréstimo descentralizado. Então eu vou fazer uma revisão rapidinha para estar todo mundo na mesma página. Então o Bootcamp aqui, a intenção é nivelar. Segunda e terça é ver o que há mais de novo no mercado acontecendo. Então o que é DeFi? DeFi, ele é todo esse conjunto de aplicações financeiras que está sendo construído de forma descentralizada em blockchain. Então voltando no tempo, Bitcoin, Ethereum,
eles são moedas, né? Eles são valores que você consegue, o Bitcoin principalmente. O Ethereum depois ele veio com essa ideia de você conseguir programar o dinheiro, programar ainda aplicações em cima da blockchain. Mas o sistema financeiro ele é muito mais do que só moeda, do que só a troca. Na verdade, isso é só um dos elementos, né? O sistema financeiro, aqui eu só estou colocando os básicos, mas ele é composto de trocas. Não adianta nada eu ter dólar, real, e eu não ter uma casa de câmbio, eu não ter um livro de ofertas, eu não ter uma bolsa de valores. O sistema financeiro também é composto de empréstimos. Também eu tenho dinheiro, mas o que eu consigo fazer com o dinheiro? Eu consigo emprestar para alguém? Consigo colocar ele para render? Derivativos, né? Como eu falei ontem, derivativos é tudo que deriva de... que o preço deriva de um ativo underlying, que a gente chama um ativo original. Os mais famosos são futuros e opções. Para quem não conhece derivativos vem só essa parte especulativa na nossa cabeça, mas na verdade derivativos ele é fundamental para a economia ser estável, porque eu consigo prever, eu consigo me proteger o meu capital de giro com meses até anos de antecedência, o que a gente chama de operação de hedge. Hedge é uma proteção que você faz sobre seja seu custo ou seja o seu lucro, né? Então, enfim, eu já falo de derivativos, vamos falar um pouco dos outros antes. Então, assim, construir, antes disso tudo, você tinha a moeda, o Bitcoin, a troca de valor. O que a gente chama de DeFi é você começar a trazer esses outros elementos financeiros que programa de forma descentralizada em blockchain. Uma coisa legal também de se comentar. Isso aqui que a gente está vendo tudo é uma inovação tecnológica. Assim como qualquer inovação tecnológica, primeiro a gente começa copiando o que tem já existente. E depois a gente começa inovando coisas que a gente nem achava que era possível de fazer, que está no outros aqui, num sistema novo, que é difícil de prever o que vai vir. Internet. Quando a internet começou, o que a galera fazia? Ah, tem uma lista telefônica, vou colocar a lista telefônica online. Ah, tem uma ligação telefônica, eu vou tentar criar o mais próximo do telefone online. Então o Skype lá no começo, até hoje ele chama, né, parecendo o telefone. Então você tenta meio que copiar o que tem no mundo real para essa nova tecnologia. Mas depois começam a aparecer modelos de negócios, tipo o YouTube, que não dá... O que é o YouTube? Ele é uma... canal de mídia descentralizada. Tipo assim, agora qualquer pessoa consegue ser a Rede Globo, que eu consigo colocar uma mídia. Não era fácil prever o que ia acontecer com o YouTube naquela época. Então ele se encaixava nos outros. Então DeFi, hoje, ele está meio que copiando os modelos que a gente tem nas finanças normais, né, digamos assim, mas já estão aparecendo modelos de coisas, já tem algumas coisas que só dá para pensar nesse mundo. Por exemplo, streaming de dinheiro. A gente fala de streaming de música, você passa, o streaming de Netflix, né, de vídeo, eu tô jogando o vídeo para você assistir no mesmo tempo que eu estou consumindo, mas por que não fazer isso com dinheiro também? Porque hoje o mundo financeiro, como a gente vê, ele é tudo em janelas. Eu faço um empréstimo para D+1, que eles falam o termo, né, para eu pagar daqui um dia, para eu pagar daqui 30. O meu salário cai no dia 2 do mês. Tudo estático, o sistema financeiro tradicional. Em DeFi, a gente já está começando a ver esse streaming de coisas. Por que eu vou receber meu salário no dia 2? Se eu posso receber meu salário a cada bloco, a cada 15 segundos do Ethereum, pinga um pouco de dinheiro. Por que eu preciso pagar os juros no dia 30? Os juros sendo pago de forma progressiva. Então, isso é só um dos exemplos de elementos novos que estão sendo criados, que não é cópia do sistema financeiro tradicional, já é algo que, por causa da blockchain, a gente consegue fazer isso nessa nova tecnologia. Só para vocês terem uma ideia, hoje, grande parte do que os bancos gastam o tempo deles, e dinheiro e energia, é em conciliação. Por que o TED era até às 5 da tarde? Porque os bancos precisam conciliar entre eles, entre o Banco Central. Conciliação não é para quem já desenvolveu qualquer sistema de conciliação, quando você vai rodar uma empresa de 10 funcionários e fluxo de caixa de R$1.000, já dá erro em conciliação. O que eu gastei de custo de um lado não bate com o que realmente sai da minha conta.
Imagina para os bancos. Em blockchain, a gente tem a conciliação por default. Gravou na blockchain é uma conciliação, é uma conexão, é uma composabilidade, é uma integração entre os sistemas. Então isso me dá a condição de a gente evoluir para essas novas formas de produtos financeiros. Na verdade, as peças do sistema não são poucas. Quando a gente olha assim, parece que são lineares e eles são independentes. Mas, na verdade, o que acontece no mercado é um pouco assim. É uma cadeia de dependência. O que eu quero dizer com isso? Eu não consigo ter um Uber se eu não tenho a tecnologia do GPS criada, se eu não tenho um smartphone, se eu não tenho um sistema operacional, se eu não tenho internet. Então é uma cadeia. Eu só consigo desenvolver um Uber se tudo aquilo já está pronto. A mesma coisa aqui, para vocês terem uma ideia do... Quando vocês olharem lá na palestra de segunda e terça, as empresas novas, caramba, o cara já pensou num super derivativo complexo. Cara, aquilo só foi possível porque nos últimos 3 anos tem produtos que foram a base para que isso acontecesse. A Sol, por exemplo, ela trabalha no oráculo de preço, a Chainlink. O que ela faz? Ela pega preço do mundo real, coloca na blockchain. Ela é uma base. Se não tivesse um oráculo de preço, eu não consigo criar DeFi em cima. Porque eu preciso, se não tivesse MetaMask, se não tivesse o Etherscan, então tem toda uma camada de aplicações que foram criadas nesses últimos 3, 4 anos, 5, para que isso fosse possível. É a mesma coisa de falar de novo, como que eu quero pensar em YouTube se eu não tenho browser? Browser é uma camada de ferramenta. Então aqui em DeFi, a gente veio tem uma camada de ferramenta, eu simplifiquei aqui só colocando um oráculo de preço. Na linha do tempo, depois de oráculo de preço, a gente criou as moedas estáveis. Porque o primeiro problema que se fala em cripto, quando a gente vai falar, nossa, que legal, cripto descentralizada, vamos pagar o salário de alguém em Bitcoin, ninguém quer fazer isso. Porque o Bitcoin, ele está... Hoje a gente está num mundo um pouco diferente, né? Hoje a gente acontece o que está acontecendo na Rússia, você pega a moeda, inflaciona e desvaloriza níveis de volatilidade de criptomoeda. Mas, mesmo assim, para você ter uma economia do mundo real, eu preciso de algo não tão volátil. Então, a primeira solução que a gente viu em DeFi foram as stablecoins, que em português são moedas estáveis. Você teve que criar uma stablecoin para que você conseguisse reduzir um pouco de volatilidade do mundo real em cripto. Depois de você ter uma stablecoin, o que você consegue começar a fazer? Exchanges, que é o que a gente vai aprender a se conectar. Exchanges, isso é, se eu estou falando de um mundo descentralizado, não adianta eu ter, beleza, o Bitcoin e o Ethereum é descentralizado, mas a Coinbase e o mercado Bitcoin onde eu troco é centralizado. Então eu troquei, beleza, eu dei um passo na descentralização e já parei aqui. Porque aqui eu já tenho um outro sistema centralizado. Gente, assim, eu não estou falando, eles são super úteis. Isso daqui, o mercado Bitcoin, todas as exchanges centralizadas estão desde 2012 abrindo todo um espaço para que isso aqui fosse possível. Isso aqui tem 2 anos. Mas aqui é um passo a mais para a descentralização. Então agora, além da moeda, eu consigo ter a moeda e a troca das moedas sem precisar de um intermediário, com código aberto, todas essas vantagens. Depois de exchanges, empréstimos. Em inglês, eles chamam de money markets. Eu consigo agora não só trocar a moeda, eu consigo emprestar a moeda de forma descentralizada. Já foi os 2 players principais aqui, eu vou mostrar a linha do tempo, Compound e Aave. Alguns nomes também para vocês. Exchanges, as principais aqui. Uniswap foi meio que o precursor. Balancer, é de um brasileiro, inclusive. Curve, essas 3 seriam as maiores. Mas tem várias. Esse é um modelo, foi se criado um modelo em cima. Toda vez que você consegue trocar ativos, que você não precisa de um ente centralizador, está nessa categoria aqui de DEX. E depois que eu tenho todos esses elementos, aí eu consigo criar coisas mais complexas, que são os derivativos. Como eu falei, aqui teria que ser uma aula só para falar de derivativos. Derivativos têm 5 principais: opções, futuros, forwards, swaps. Esqueci o outro. Mas eu não vou entrar aqui. O que vocês têm que saber de derivativos é que não é só especulação, não é só a crise de 2008, gente querendo ganhar dinheiro. Não, derivativos eles têm um papel muito importante para
estabilizar a economia, para você criar hedge, para você, empreendedor, o produtor de café, o melhor exemplo é o produtor de café. Ele já tem certeza demais na vida dele. Ele não sabe se vai ter guerra na Rússia, se vai ter praga de gafanhoto, que nem teve, tempestade que vai quebrar a colheita dele. Então ele já tem variável demais no sistema. Uma das variáveis que ele não quer ter é a quanto que ele precisa comprar o agrotóxico dele que ele precisa usar, ou fertilizante, alguma matéria-prima, ele não quer. Por quê? Porque se a matéria-prima de um ano para outro triplica de preço, quebra ele. Então ele não quer ter essa incerteza, e ele também não quer ter incerteza de a qual preço ele vai conseguir vender o produto que ele está criando, né? Então, ele é um produtor de café, se o preço do café ano que vem despenca 3 vezes, ele também está quebrado. Então o que ele faz? Ele cria hedge, mecanismos de proteção. Ele compra, de um lado, proteção ao preço da venda que ele vai vender aquele café, para ele não ter uma receita que vai despencar caso alguma coisa aconteça no mundo. E do outro lado, ele compra a proteção da matéria-prima dele. Então, se ele depende muito de açúcar, por exemplo, ele vai lá e compra, eu quero ter garantia que daqui a um ano eu vou conseguir comprar o preço do meu açúcar a tanto. Então ele consegue se proteger tanto do preço da matéria-prima, quanto a quanto que ele vai vender a matéria-prima que ele está, ou o produto que ele está se vendendo. Então ele consegue se proteger e aí ele só fica com as outras 1000 variáveis, clima, guerra, enfim, Covid. Dando o caminho das pedras para vocês, eu falei de alguns tópicos, né, de DeFi, já tem mais de 30 categorias. Vocês podem acessar o DeFi Llama, que é um portal de protocolos. No DeFi Llama não dá para ver direito aqui na imagem. É DeFi Llama, eu vou colar no Padlet da Sol depois. Vocês entram em categorias, lá em categorias, as aqui de cima, que não dá para ver aqui na imagem, deixa eu ver se no site. Ainda não dá para ver que está nesse Dark Mode. Se você entra lá em categoria, você vai ver que a primeira categoria é DEX, a segunda é Lending, que é os empréstimos, a terceira já está uma tal de Bridge, que Bridge é você se conectar entre blockchains diferentes, já foi se criada uma categoria nova. A quarta é Yield, que é juros, é qualquer forma de rendimento. Enfim, então aqui é para vocês quiserem continuar a exploração. Eu também recomendo um canal no YouTube chamado Finematics. Finematics Explained. Se alguém quiser ter a vantagem aí quiser contribuir para a comunidade traduzindo os vídeos para o português, eles estão todos em inglês. Dá para traduzir lá para português, criar as legendas para a gente. Nesse aqui ele explica tudo de DeFi. Eu me baseei bastante nele e é muito bom. Não tinha isso há 2 anos atrás, né? O conhecimento ele demora um pouco para ficar de uma forma tão didática. Aqui vocês conseguem ver, por categoria, ele explicando o que está acontecendo no mercado. E por que... Um dos motivos, né, tem vários motivos de por que você pode estar atraído por esse mercado e a importância que isso traz para você. Mas o que é inegável é que é um mercado... É uma tecnologia... Por que está todo mundo falando? Por que a gente tem um evento aqui acontecendo gravado com essa qualidade de espaço? Porque tem muito dinheiro envolvido. Porque esse é um mercado disruptivo que, só para vocês terem uma noção, em 2017, esse mercado ele tinha 10 milhões de valor trancado, né? Total Value Locked é uma das métricas. É quanto os smart contracts, nos balanços, né, que a gente vai ver aí com a aula da Sol. Essa é uma das métricas principais em DeFi. Quanto de dinheiro está fechado dentro dos smart contracts naquele momento do tempo. Tirei uma foto em todos os smart contracts de DeFi, quanto de dinheiro tem lá. Em 2017 tinha 10 milhões. Aí a gente foi crescendo, aqui é a linha do 100 bi. Então mesmo com essa queda aqui que aconteceu aí desde o começo do ano, ainda está mais ou menos aqui entre 50 e 100 bi. Isso é 10 mil vezes de crescimento. A gente tem uma pergunta ali. 10 mil vezes de crescimento, bota mais 2 zeros, é em porcentagem. Então, isso é claramente
Se você pega a curva, eu não peguei esse gráfico na apresentação, mas se você pega a curva do que foi o crescimento da internet e compara com isso daqui, é muito parecido. É esse tipo de número que a gente está vendo aqui. Então, eu pessoalmente tenho a visão de que DeFi vai ser o que a internet foi para meios de comunicação. Você pagava por mensagem um SMS. Como você vai pensar nisso? Hoje a gente spama, manda 7 mensagens, tudo de graça. Então a gente isso é um nível de era pago por mensagem. É totalmente de graça e tem não sei quantos competidores. Se o WhatsApp sai do ar, você tem o Telegram, você tem o Signal. Então eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Hoje, para você emitir um derivativo, são alguns bancos. Você tem alguns poucos players que fazem tudo isso que eu falei. Fazer empréstimo, alguns caras. Uma casa de câmbio, tem alguns players. Aqui o que eu acho que vai acontecer vamos criar aqui do Ethereum um empréstimo interno, coletivo aqui, só entre a gente? A gente consegue. Então eu acho que é isso que a gente vai ver das finanças. Tem uma pergunta ali. Eu ia falar exatamente isso, você fez esse paralelo com a bolha das bolsas pelo volume de dinheiro que está sendo negociado. Mas eu queria saber de você que está no mercado. Quando você acha que vai chegar o número que todo mundo vai quebrar? Pelos números dos anos 2000, né? Você deve saber dessa história. Né? Até quando você acha que isso vai durar? É uma boa pergunta. Vamos lá. Se eu soubesse, né? Quando que eu acho que o mercado vai quebrar? Mas sim, não. Vou colocar alguns... Pintar aqui a cena, né? Vamos lá. Pode ser que não seja só uma quebra. A gente já viu uma quebra em 2017 para 2018. O mercado, para quem estava aqui, ele quase desapareceu, gente. Não tinha isso aqui. Não ia ter um Ethereum com patrocinadores que estão dando notebook para a gente dar para comunidades. Não ia ter isso de dinheiro. Em 2017 para 2018, a gente já tinha visto uma quebra, que aqui é meio quase que relevante. Então pode ser que seja um comportamento de várias quebras. Eu tenho excitação, quebra. Eu tenho excitação, quebra. Mas o ponto isso é muito louco de pensar. Quando a Amazon começou, você sabe que ano a Amazon começou? Sem googar. Eu também estaria isso. Eu estaria isso, anos 2000. Você começou a internet, a Amazon começou. A Amazon começou em 93. Então o que eu quero dizer com isso? Pode ter quebras, mas os Googles, Facebooks, Amazon, a galera que vai estar lá daqui de uns anos, tem que começar cedo. Tá lá, vai sobreviver a quebra, porque se você está construindo um negócio realmente revolucionário, estruturado, não tem quebra. O que tem quebra é de especulações, e tá cheio, gente, toma cuidado, eu nem sei quem que já deve... A gente até deveria ter uma palestra só disso, né? Então na tua opinião, ainda vai levar um ciclo de mais de 10 anos ainda, de mais de 10 anos ou 20 anos que seja, para a gente começar a ver uma correlação real, porque você citou a Amazon, e a Amazon não começou como uma... Assim, hoje a renda dela vem mais de prover uma coisa que ela comprou sem querer, que foi infraestrutura, para suportar as Black Fridays, e hoje ela vende mais infra do que produto. Agora está virando, vende mais produto do que infra, mas assim, é o que você falou, a gente não sabe quando que isso vai virar. Na tua opinião, então, tem mais uns 10, 20 anos ainda para a gente conseguir estabilizar, né? Vamos dizer assim, transformar isso numa... acho que a minha opinião principal, em vez de, para mim, né, tentar chutar o ano, eu acho que a mensagem que eu quero deixar vai virar. Vai ter quebra no meio do caminho, a internet teve quebra no meio do caminho, mas vai virar. E aí a gente precisa aprender isso rápido, para quando a internet aparecer, Google, Facebook, Amazon não ser só empresa americana. A gente tem algumas, né, tem brasileiro, tem gente lá que está fazendo. Os argentinos, eles tiveram o Mercado Livre. Hoje o Mercado Livre ele é uma potência absurda. Bate de frente, não de frente, mas é parecido com a Amazon em tamanho. No Brasil, a gente não surfou muito bem a onda da internet. Assim. A gente teve Buscapé, teve algumas empresas, mas o ciclo da inovação no Brasil veio um pouco depois, com as fintechs, Nubank e tal. Já não é do ano de 2000, né? As inovações no Brasil já começam a ser aqui no 2010 e tal. Então, acho que é essa. Minha mensagem é que, mesmo que quebre, a gente tem que estar cedo, tem que entrar, porque vai durar os sobreviventes lá.
E só para começar a fechar aqui, para não passar, já passei do tempo, já não eu queria falar bem mais coisa e não vai dar tempo. Para ter uma noção aí, o quão cedo a gente está, eu acho que isso é outra coisa que eu quero deixar claro para vocês, está cedo. Rob, mas já cresceu 10 mil vezes, não tem mais, não vou, não vai. Não, gente, está muito cedo. Tem muita coisa para fazer ainda. Ainda não está. Se minha mãe não está usando, se tem um dado aqui, né? Menos de 1% das empresas tem Bitcoin, que é o mais tradicional, no balanço delas. Então ainda tem muita coisa para acontecer. Foi muito recente. Então a gente teve lá 2008 Bitcoin, 2015 Ethereum. DeFi, o que esse nome começa a acontecer? A gente tem um MakerDAI, né? o MakerDAO, DAI Maker, que é a primeira stablecoin. Ele, na verdade, ele começa antes do Ethereum até. Mas o DAI mesmo, se não me engano, ele é lançado aqui em 2016, que é a primeira stablecoin. A primeira exchange descentralizada, então 2017 para 2018 foi aquele boom dos ICOs, essa especulação, teve uma quebra aqui. 2018, isso é outra coisa interessante de mercados. 2018 para 2019, quando o mercado estava em silêncio, tinha gente construindo coisa. Enquanto já não estava aquele boom, uma dessas coisas que estavam sendo construídas é a Uniswap. A primeira exchange descentralizada, não a primeira, mas a primeira nesse modelo de AMM. Tinha o Ether Delta antes. Então a gente está falando aqui de um horizonte de 4 anos. Então é muita coisa, muita coisa. Hoje você tem mais de 300 protocolos de DeFi facilmente. Então, stablecoin, exchange descentralizada aqui em 2018, 2019. Cadê o AVE? Não apareceu aqui. Aqui, mais ou menos, também, a gente tem o primeiro empréstimo descentralizado, 2018 para 2019. E aí, de 19 para 20, a gente viu essa explosão de coisas que a gente vai ver aí segunda e terça nas palestras, todos os projetos, a gente, inclusive a Pods, que foi criado nesse período aqui. Tá bom, a gente viu que isso aqui está acontecendo, vamos começar a criar a próxima derivativos, streaming de dinheiro, vamos começar a criar um pouco mais de inovação. E cada tópico, gente, é muito nome, né, muita coisa, mas só para vocês também terem essa noção, cada elemento disso se desmembra em mais umas 3, 4 subcategorias. Eu não vou falar delas, não dá tempo, mas só para vocês terem uma ideia, stablecoins, que é um dos elementos aí de cripto, já tem 4 mais formas de como que você cria essa estabilidade, né? Como que você cria essa não volatilidade. Você está com o USDT, né, que foi meio que a primeira, você tem um banco de verdade e você lastreia, você coloca $1, toda vez que você coloca $1 no banco, você emite uma cripto ali na blockchain, então você está nessa categoria. O Pax Gold, que é uma outra stablecoin de ouro, é a mesma coisa, só que em vez de ser dólar na conta, é barra de ouro em um cofre. Crypto-backed, né? Essa daqui seria a categoria do Maker, do DAI. Eu coloco outra cripto de colateral e aí eu consigo emitir uma parte estável do outro lado. Então, o que acontece no MakerDAO, né? No DAI? Eu coloco o Ether, hoje tem outros ativos, mas começou com Ether, e eu emito uma moeda estável e eu faço aqui uma taxa de juros flutuante, como se fosse um banco central. E a gente tem uma pergunta, quer falar? Não, gente, não tem mais. Eu não vou deixar fazer pergunta agora, não, porque ele precisa terminar e eu ir para a próxima. E a última, como a gente está vendo aqui, movimentos dos bancos centrais, moeda chinesa e tal, tem Banco Central emitindo stablecoin para ser um movimento que a gente vai ver aí nos próximos passos.